Se você está se preparando para um parto natural, você provavelmente já se perguntou se você está no caminho certo, se você está se preparando de forma suficiente. Mesmo quando a gente estuda bastante, se prepara bastante, ainda pode surgir alguma insegurança, alguma dúvida se a gente está fazendo o suficiente. Ou mesmo se a gente está fazendo o que realmente importa. E por isso nesse vídeo eu vou ajudar você a entender se você está no caminho certo e vou ajudar você a entender o que realmente faz diferença na sua preparação. Se você não me conhece, meu nome é Ângela, eu sou bióloga, trabalho com educação para o parto e o meu objetivo é ajudar mulheres a se prepararem para o parto através da biologia. Primeiro, você está no caminho certo de preparação quando você entende que o parto é um processo imprevisível e que ele varia muito entre as mulheres. Quando você entende isso, você se abre para a sua experiência de parto, ao invés de esperar que o seu parto deve acontecer, tem de acontecer de uma forma específica para que ele seja uma boa experiência. Eu ouço muito mesmo as mulheres falando: eu quero que meu parto seja rápido, eu quero ter um parto relâmpago. Sendo que a minoria das mulheres tem partos rápidos. E quando você pensa assim, quando você pensa que o seu parto só vai ser bom se ele for rápido, você já está dizendo para você mesma que o parto não é uma coisa legal e que por isso quanto mais rápido melhor. E esse não é um caminho muito bom para você seguir na sua preparação. Então faça esse questionamento para você e entenda se você entende isso, entenda se você sabe que o parto é imprevisível, que tem várias formas que um parto pode acontecer e que não tem como você saber qual dessas formas vai ser o seu parto. Dessa forma, você diminui a ansiedade quando o seu parto estiver acontecendo, porque você não tem uma expectativa, porque você não se apega a um jeito específico do parto acontecer, você não se apega a uma experiência específica. E independente da forma como o seu parto esteja acontecendo, você consegue se sentir tranquila, se sentir confiante. Outra pergunta que você pode fazer para você, para entender se você está no caminho certo, para entender se você está preparada para o parto natural, é saber o básico de procedimentos, de intervenções comuns na hora do parto e estar preparada para decidir junto com um profissional da área da saúde que vai acompanhar o seu processo. É muito importante que você entenda que durante o parto as decisões vão ser tomadas em equipe. Então, os profissionais que estão dando assistência para você na hora do parto, eles vão sugerir procedimentos, sugerir intervenções e você precisa entender um pouquinho delas antes do parto para você ser capaz de, junto com eles, fazer uma decisão boa para o seu parto. Então, por exemplo, indução com ocitocina sintética, rompimento artificial da bolsa. Todos esses procedimentos são procedimentos que têm vantagens e desvantagens e dependendo da situação específica, do caso individual, o uso desses procedimentos vai trazer mais vantagens ou mais desvantagens. Nenhum procedimento é sempre ruim ou é sempre benéfico. Isso varia para cada caso, para cada situação, para cada parto. E você precisa entender um pouquinho sobre eles para conseguir, junto com esse profissional, entender se vai ser bom ou não para o seu caso específico. Outra forma de saber se você está preparada para o parto é se você entende o básico das fases, o básico de como um parto normal acontece. Então, apesar de eu ter falado aqui no início que é importante você entender que o parto é um processo imprevisível e não se apegar a uma forma específica do seu parto acontecer, também é importante que você entenda como geralmente cada fase do parto acontece. Então, o parto tem várias fases e geralmente cada fase acontece de uma forma, dura um determinado tempo. Ou seja, entender o que é normal dentro de um trabalho de parto. É normal que seja bastante diferente entre as pessoas? Sim, mas existem padrões. Por exemplo, a fase inicial do parto, que é quando o colo do útero está começando a dilatar, é uma fase longa, é uma fase que geralmente dura bastante tempo e que depois de algum tempo com contrações, você é checada e ainda está com poucos centímetros. Isso é o que você pode esperar da fase inicial. Já na fase ativa, você pode esperar que vai ser uma fase intensa, que vão ter contrações bastante intensas. Você pode também esperar que
À medida que o parto progride, as contrações vão ficando mais fortes e o intervalo, o espaço entre elas vai diminuindo. Então, tem algumas coisas que você pode esperar de um processo normal de parto, mesmo quando você entende que é um processo imprevisível e que você não tem como saber antes do seu parto começar como que vai ser o seu parto. Então, vamos lá. Até agora eu falei, entender que o parto é um processo imprevisível, entender o básico sobre alguns procedimentos e intervenções comuns e entender o básico sobre as fases e o que esperar de cada fase. E o quarto ponto é: você está preparada quando você enxerga o parto como um processo que pode ser vivido de forma positiva. Quando você não enxerga ele como algo que tem que acabar rápido, que você não quer passar, que só vai ser bom quando tiver acabado. Quando você tem essa postura e consegue enxergar o seu parto como um momento que pode ser vivido de forma positiva, você aumenta muito as suas chances de passar pela experiência de forma leve, de forma tranquila. E o último ponto do checklist é ter um parceiro que também sabe tudo isso que a gente discutiu aqui e que sabe o que ele pode fazer para te dar um apoio, para te dar um bom suporte, tanto prático e emocional, na hora do seu parto. Então, um parceiro que sabe que o parto é imprevisível, que entende um pouquinho dos procedimentos e intervenções comuns, que sabe o básico das fases, o que esperar de cada fase, que enxerga o parto como um processo, como um momento que pode ser vivido de forma positiva e que sabe o que ele pode fazer para ajudar você nas diferentes fases. Aqui no meu canal eu já fiz um vídeo falando um pouco mais sobre como o parceiro pode ajudar a mulher na hora do parto. Depois que você acabar, você pode assistir. E se você gostou desse vídeo, eu quero convidar você para ser minha aluna. Eu tenho um curso de preparação para o parto, cujo link eu vou deixar na descrição do vídeo. Então clica para conhecer e saber se tem inscrições abertas, porque agora o curso é um mix de aulas gravadas com aulas ao vivo, então ele está acontecendo em turmas. E só para você que chegou até aqui, o cupom PREPARADA vai te dar 20% de desconto na hora da sua inscrição. Tendo dito isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado pelo menos um pouquinho e eu vejo você no próximo vídeo.